Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa palestra, uma mini palestra sobre 3 passos para você alcançar metas ousadas em apenas 12 meses. Metas tão ousadas que vão mudar a sua vida de patamar, que vão mudar a vida da sua empresa de patamar. Bom, até o final dessa palestra, eu prometo para você 3 coisas. Até o final dessa palestra, você vai ter realmente metas muito mais ousadas, uma estratégia para criar essas metas ousadas, você vai ter novas estratégias, ou no mínimo você vai sair desse nosso encontro pensando em quais são as novas estratégias que você pode adotar para realmente fazer toda a diferença a partir desse nosso primeiro encontro. E eu também vou trazer para você 3 dicas, 3 top dicas que vão fazer toda a diferença não só no seu negócio, mas na sua vida e na vida das pessoas que envolvem você. Uma das coisas muito importantes para se alcançar metas, sejam elas ousadas ou não, é foco. Porque muitas pessoas não alcançam as suas metas por falta de foco. Então vamos começar a focar agora, já que você tomou a decisão de sentar ou ficar de pé para assistir essa palestra, então desligue o seu celular ou coloque o seu celular em modo avião, tire todas as distrações da sua frente, feche as outras abas se você estiver assistindo aí do seu computador, evite qualquer tipo de distração para que você possa pegar o máximo desse nosso assunto, dessa nossa palestra. Vamos focar agora? Tenha na sua frente, nas suas mãos, ao seu alcance, papel e caneta. Porque o que eu vou falar, eu não vou só falar, nós vamos fazer juntos. Então, nós vamos precisar que você tenha acesso a papel e caneta para poder fazer as suas anotações. Uma outra dica é que se você estiver assistindo com outras pessoas, se vocês estão aí em 2 ou mais pessoas, combine entre vocês fechar a boca e deixar para fazer os comentários depois que a gente terminar. Depois, vocês vão ter a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas. Eu vou deixar um e-mail de contato. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui para esclarecer. Mas durante o processo, não interrompa para que você não perca nada das dicas que eu vou trazer aqui para vocês ao longo desse nosso processo. Vamos lá? O segundo motivo que mais impede as pessoas de realmente conquistarem resultados ousados na sua vida é a falta de comprometimento. Então, comprometa-se agora. Por quê? Por que eu estou te pedindo para se comprometer agora? Por que eu estou te pedindo para focar agora? Porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas da sua vida. E os mesmos resultados que você tem nas pequenas coisas, você vai ter nas grandes coisas da sua vida. Então, comece mudando o seu hábito agora. Comprometa-se. Eu sei que você está assistindo a este congresso de maneira gratuita, né? Você não precisou pagar nada para poder assistir essa palestra. Mas eu quero que você se comprometa, que você imagine que você pagou muito caro, que você pagou 40, 50, 100 mil reais só para assistir essa palestra. Então comprometa-se como se você tivesse pago um valor muito alto por este recurso, por essa palestra, ok? 2 dicas já, hein? Comprometa-se e tenha foco aqui, agora e em tudo mais que você for fazer da sua vida. Antes da gente começar, acho que é importante que eu fale um pouco sobre mim. Você já deve ter visto aí o meu currículo, eu sou Master Coach, sou trainer internacional, eu dou treinamentos presenciais, eu dou treinamentos online, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, sou Master Coach, mas não foi sempre assim, tá? A minha vida não foi sempre desse jeito. Eu, na verdade, sou empresária há 27 anos, eu tenho uma empresa com 26 anos, né? Eu era ainda muito jovem quando fundei aí o meu primeiro CNPJ e nós começamos do nada, sem dinheiro, sem conhecimento, sem experiência. Eu mal tinha trabalhado fora quando eu comecei a minha primeira empresa. E você deve fazer ideia do quão difícil foi tornar essa empresa uma empresa bem-sucedida, porque a gente não tinha nada, a não ser um desejo enorme de ser bem-sucedido. E não tinha tanta clareza assim.
Mas eu tinha clareza de que eu queria ser uma empresária bem-sucedida. Então eu ia fazer tudo o que fosse necessário para que isso acontecesse. E no começo tive que trabalhar duro, tive que fazer muitos cursos, aprender muitas coisas que eu sequer imaginava que existiam, aprender tudo sobre gestão, sobre produção, entender do produto. Nós criamos praticamente um produto novo. Bucha vegetal, né? Bucha de banho, inicialmente era isso que a gente fazia. Nós fomos desbravando este mercado quando praticamente não existiam indústrias nesse setor. Então, nessa pegada de trabalhar muito, de fazer acontecer, eu chegava cedo na fábrica, era a última a sair, trabalhava nos finais de semana, mal tinha férias e trabalhava. Sabe do que eu estou falando? Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. O que é trabalhar. E realmente, se você quer ter resultado, você tem que fazer um esforço acima da média. Só que você precisa fazer isso no começo, e os anos passaram e eu não sabia que eu não precisava mais fazer isso. A empresa cresceu, nós contratamos funcionários competentes e eu continuava trabalhando no mesmo ritmo. E nesse processo de trabalhar, o que aconteceu? Aos 40 anos eu era uma empresária bem-sucedida, tinha uma empresa sólida, bem-sucedida, mas na vida pessoal eu era uma pessoa falida. Falida no meu relacionamento, falida no meu casamento, com a minha saúde falida, emocionalmente falida, e eu só era bem-sucedida na vida empresarial. E aí eu decidi que eu precisava mudar, que não era saudável, que não era próspero isso. E aí eu fui buscar ajuda. E sabe o que foi que eu fiz? O que realmente fez toda a diferença na minha vida? Coach. O coach transformou a minha vida completamente. Foi a partir da primeira formação em coach. Aliás, nem foi na formação, quando eu tive acesso a esse conhecimento é que eu decidi fazer muitas mudanças na minha vida. E uma das principais coisas foi aprender a estabelecer metas, e metas ousadas, que no meu caso eu usei inicialmente para a minha vida pessoal. E em pouquíssimo tempo, num curtíssimo espaço de tempo, eu fiz uma virada na minha vida, uma transformação total, que quem me conheceu lá atrás, olha e até hoje fala assim: nossa, não acredito que você fez isso. E eu vou compartilhar com você hoje, nessa nossa aula, o que foi que eu fiz. Você acha que vale a pena ficar aqui até o final? Porque eu vou falar aqui com você sobre dinheiro, mas você pode usar isso para todos os aspectos da sua vida. Eu disse que há 6 anos atrás eu comecei a trabalhar como coach. Nesse trabalho como coach, eu trabalhei sempre com empresários. 99% dos meus clientes são donos de pequenas e médias empresas. As principais dificuldades que eu via dos meus clientes para alcançar metas, para fazer a transformação realmente na sua vida é, primeiro, a falta de metas. A falta de objetivos claros, bem definidos, a falta de ter certeza. E por que as pessoas não fazem metas? Algumas não fazem metas porque não sabem fazer isso, outras não fazem metas porque não acham que isso é importante, ou porque tem medo de se frustrar, de estabelecer uma meta e não alcançar. Alguns outros clientes estabeleciam metas, mas eles estabeleciam metas inexpressivas. O que é isso? Estabelece uma meta, alcança essa meta, mas não faz transformação. Não muda de patamar a sua própria vida, não muda de patamar a sua empresa. E ter metas que te trazem mais do mesmo não faz muito sentido, não é verdade? Mas eu encontrei muitos clientes dessa forma. Alguns outros clientes estabeleciam as suas metas, mas não acompanhavam o processo dessas metas. O que acontecia? Caía no esquecimento e acabava não realizando. Um outro tipo de cliente, um outro tipo de dificuldade foi: estabelece uma meta e na semana que vem já quer outra meta e daqui a um mês já quer outra. Fica mudando o tempo todo de meta, mudando o tempo todo de objetivo. Quando você fica mudando o tempo todo, você não conclui nada. E quando você não conclui, você se torna uma pessoa fracassada. Então, ficar mudando o tempo todo, sem ter uma razão emocional, por isso que eu falo que é muito importante ter uma razão emocional para estabelecer uma meta, acaba acontecendo isso.
Um quinto ponto que eu queria falar para você, que é uma dificuldade que foi encontrada pelos meus clientes, é sonha alto demais. Sonha, 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 mas não entra em ação. Quando falou que é para estabelecer metas, aí sonha, viaja. Não, seja ousado nas suas metas. Viaja naquelas metas, mas de fato não entra em ação para traduzir em resultados essas metas. E a ação é que traz resultado. Sem ação não tem resultado. Dentre esse grupo que não entra em ação, tem aqueles que estabelecem uma meta, lê tudo sobre aquele assunto, pesquisa, aprofunda nos estudos, teoricamente sabe de tudo, mas não dá um passo para ir nessa direção. Teoria não traz resultado. O que traz resultado é aplicar a teoria na sua vida para de fato isso se traduzir em resultado. E eu pergunto para você, quais são as dificuldades que você encontra? Você estabelece metas? Não estabelece? Se encaixa em algum desses perfis que eu falei aí? Muitas pessoas estabelecem metas porque querem ter algo diferente na sua vida. Quero ter uma empresa maior, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Só que ela se esquece que para ter algo diferente, precisa fazer algo diferente. E que para fazer algo diferente, você precisa ser alguém diferente. Então hoje, nesse nosso curto espaço de 1 hora, eu não consigo fazer você ser, mas eu vou te dar bons subsídios para fazer, para ter resultados diferentes. Por conta desse ser é que eu desenvolvi vários programas de prosperidade. Porque assim como eu vejo que muitas pessoas focam numa área da vida e esquecem de todo o resto. E isso não é bacana. Que quando você consegue ser uma pessoa mais próspera, naturalmente você começa a fazer coisas mais prósperas e a obter resultados mais prósperos. Mas esse é um assunto para a gente falar no outro dia. Bom, sobre esse tema que eu vou trazer aqui para vocês. Esse tema eu aprendi num dos cursos do Quantum Leap, que é uma formação do T. Harv Eker, que eu tive a oportunidade de fazer com ele mesmo. E mais especificamente essa técnica foi aprendida com Alex Mendonça. O rei do marketing é uma das táticas de guerrilha de negócio. Guerrilha Business Intensive. Então eu vou trazer esse trecho para você que eu acho que foi assim, talvez o ponto máximo desse treinamento para mim. Vamos lá, eu disse que são 3 passos. Então o primeiro passo é a sua intenção. O que realmente você quer. O segundo passo nessa técnica é para você achar o seu número mágico. Só no terceiro passo é que nós vamos pensar na estratégia. O que acontece? Muitas pessoas não alcançam metas ousadas porque começam pelo lado errado. Começam pela estratégia. E quando você começa pela estratégia, você limita os seus resultados. Este é o erro que a maioria das pessoas comete ao estabelecer metas. É começar pensando na estratégia. A estratégia é só o terceiro passo para você realmente alavancar os seus resultados e conquistar metas realmente ousadas. Então, tudo começa com uma intenção. Essa sua intenção é fundamental para o seu sucesso. Então eu quero que aqui nós vamos fazer um exemplo financeiro. Então eu quero que você pense, eu pedi para você lá no início que tivesse papel e caneta, certo? Escreve o número. Qual é o número que você gostaria de alcançar em 12 meses? Onde você quer chegar? Qual é o resultado que você quer em 12 meses? Anota aí. Anotou? Agora eu quero que você coloque 0 aí. Seja muito ousado. Não é hora de você pensar se é viável, se é possível, como é que você vai fazer para alcançar. Simplesmente feche os olhos
e pense o que você realmente quer. Se nada pudesse limitar você, o que realmente você gostaria de alcançar em termos financeiros em 12 meses. O que é? Quanto você quer ganhar nos próximos 12 meses? Quanto? Seja ousado, coloca um número alto aí, um número que realmente desafie você a entrar em ação. Você pode pensar nesse número para a sua empresa ou para a sua vida pessoal, mas de preferência que você pense agora, nesse momento, um número alto, ousado, realmente para a sua empresa, para a sua loja, para o seu estabelecimento, seja lá qual seja o seu mercado, mas estabelece um número muito ousado. Esse número muito ousado, agora eu quero que você pense, por que você quer isso? É fundamental que você encontre um significado, uma razão para você querer este número. Porque ao longo dessa caminhada, você vai encontrar muitas dificuldades. São muitos os obstáculos que nós encontramos todos os dias na nossa caminhada. E quando você simplesmente coloca um número, mas esse número ou meta, seja lá qual for, é por uma razão X, que você nem sabe qual é, você simplesmente está colocando zero, está colocando número, porque eu estou falando para você colocar. Sabe o que vai acontecer? Nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades, você desanima, você desiste. E é muito comum as pessoas desistirem dos seus objetivos porque não tem um propósito para aquele objetivo. Não tem uma razão emocional para isso. Então, se você tiver todo esse número, se você tiver acesso a todo esse resultado que você está colocando aí como meta, qual é a razão emocional? O que você vai fazer com esse dinheiro? Porque o dinheiro em si não é nada, mas você faz muitas coisas com ele. O que é que você vai fazer? Como você vai se sentir? Isso realmente é importante para você? Quando a gente está aqui nesse momento de intenção, uma das coisas muito comuns, uma das razões muito comuns para as pessoas não estabelecerem metas realmente ousadas para a sua vida é o medo. Medo da frustração. Não, mas se eu colocar um número muito grande e eu não alcançar, como vai ser? Ah, mas e se não der certo? Eu vou te dizer uma coisa. Se você tem medo da frustração, você está fadado a ela. Se você teme qualquer situação, você está indo nessa direção. Então, qual o problema de você estabelecer uma meta que seja muito desafiadora, que seja muito ousada, e de você num primeiro momento não chegar lá? Agora, você vai deixar de sonhar alto por causa disso? Se você, o T. Harv Eker já fala uma frase, se você atirar nas estrelas, vai alcançar pelo menos a lua. Se você mirar no seu telhado, provavelmente não atinja nem a janela. Então, seja ousado, estabeleça uma meta ousada com real significado para você, sem medo da frustração. Se você teme a frustração, está fadado a ela. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem ao estabelecer a sua intenção é fazer isso com base no histórico, com base nos dados. Ah, o ano passado foi um ano de crise, então não posso colocar uma meta ousada porque até o país se recuperar. Não, esquece isso, a sua meta não tem nada a ver com o país, a sua meta não tem nada a ver com o seu relatório. Quantas empresas estão a todo vapor quando os noticiários estão dizendo que o país está em crise? Fala, a sua empresa não pode ser uma dessas empresas? E quantas empresas estão falindo quando o país está a todo vapor? É importante que você saiba separar. Uma coisa é a economia do país, outra coisa é a sua própria economia. Uma coisa é a economia do país, outra coisa é a economia da sua empresa.
Traz para você a responsabilidade pelos seus resultados. E, por favor, não estabeleça metas apenas com base no histórico. Eu não estou dizendo que você vai ignorar o seu histórico, a sua capacidade produtiva. Eu sou a primeira pessoa a dizer que nós devemos, sim, consultar os relatórios, saber, aprender com esse histórico. Mas quando você vai estabelecer a sua intenção, não são os relatórios que vão te dizer. Sabe por quê? Porque se você fizer com base no relatório, com base no que você cresceu até aqui, sabe o que você vai construir? Mais do mesmo. Você vai continuar na mesma batida. E esse nosso encontro, essa nossa palestra é para que você aprenda a estabelecer metas realmente ousadas, que vão mudar a sua vida de patamar. E se você quer mudar de patamar, não use o histórico como base para fazer isso. Então, atire alto, atire nas estrelas, essa é a lei da intenção. Se você atirar nas estrelas, vai atingir pelo menos a lua. Então, você vai fazer uma diferença grande nos seus resultados se você atirar nas estrelas. Perfeito? Agora, vamos começar a questionar as suas respostas? Tá, Marisa, vamos supor que você colocou aí 1 milhão, vai. Eu gosto de usar 1 milhão porque é um número básico. 1 milhão pode parecer muito pouco para algumas pessoas, pode parecer ousado demais para outras pessoas, mas esse é o número que eu gosto, tá? 1 milhão. 1 milhão em quê? 1 milhão em faturamento? 1 milhão em unidades? 1 milhão em lucro líquido? Depois que você estabeleceu essa sua meta, você precisa se questionar. 1 milhão em quê? Porque agora que você estabeleceu, vamos lá, vamos pegar que você tenha colocado 1 milhão que eu coloquei. Agora não é hora da gente achar o número mágico, certo? Esse número mágico é com base em quê? Faturamento? Talvez não seja viável você focar em faturamento. Eu tive um dos meus clientes que chegou na primeira sessão e ele só chorou. Na segunda sessão ele só chorou. E a partir da terceira sessão é que a gente começou a respirar um pouco. Sabe por quê? Ele focou apenas no faturamento. Ele saiu de um faturamento de 300 mil reais por mês para um faturamento de 2 milhões por mês, rapidamente, focando no faturamento. E àquela altura, quando ele chegou no meu escritório, ele tinha uma despesa de 2 milhões e 300. Ou seja, ele passou a ter um déficit mensal de 300 mil reais. E isso já vinha se arrastando e ele não sabia o que fazer com aquilo, com toda aquela situação. Ele tinha muito mais paz quando ele faturava bem menos, porque as coisas estavam na mão dele. Então, nunca foque as suas metas em faturamento. Pessoas realmente prósperas financeiramente falando, bem-sucedidas financeiramente falando, focam no lucro líquido. É o lucro líquido que vai realmente alavancar a sua empresa, que vai realmente alavancar os seus negócios. Então, sempre foca no lucro líquido, ok? Agora, vamos lá achar o seu número mágico? Bom, o segundo passo, então, é encontrar o seu número mágico. Para você encontrar o número mágico, tem um passo a passo. O primeiro passo é: qual é o seu produto principal? Identifique qual é o seu principal produto. Nós vamos focar no seu principal produto. Tudo aquilo que você focaliza se expande. Então, qual é o seu principal produto? Para um pouco e pensa. Bom, o seu principal produto pode ser... As pessoas me perguntam, tá? Quando eu vou fazer isso no presencial. Marisa, mas o principal produto é o que eu vendo mais? Pode ser. É o que tem maior demanda? Pode ser. É o que tem um lucro líquido maior? Pode ser. Você define. O que você considera como sendo o seu principal produto? Eu, por exemplo, defino o meu principal produto como aquele que eu mais gosto de fazer. Porque nessa fase que eu estou da minha vida, eu só quero fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. E graças a Deus eu posso escolher fazer isso. Então, escolhe. Qual é o seu principal produto? Pode ser o que tem maior demanda, pode ser o que tem um lucro líquido maior, ou pode simplesmente ser aquilo que você gosta mais de fazer, que você gosta mais de produzir, ou que, enfim.
Escolhe, define qual é o seu principal produto. Nós vamos focar em um produto apenas. Quando eu faço isso no presencial, eu sempre tenho alguns questionamentos. Então, eu vou trazendo aqui para poder a gente já ir pensando sobre isso, tá? Por exemplo, eu tive uma pessoa assistindo o meu curso que tinha uma rede de drogarias. E ela falou assim, Marisa, não dá para eu separar um único item. Eu falei, tá, então vamos lá. Qual é o setor da sua rede de drogarias que você gostaria de alavancar? Então, pega um setor. Mas se você tem poucos itens, sei lá, eu estou falando, se você tem 60 itens, 100 itens, escolhe um só. Um único produto. Não tenta fazer essa técnica para vários produtos, porque você vai perder o foco. E o foco é muito importante para você realmente alcançar resultado, ok? Achou o seu produto principal? Então, agora eu quero que você encontre qual é o seu preço médio de vendas. Achou? Se esse é o seu principal produto, com certeza você sabe qual é o seu preço médio de vendas. Achou o seu preço médio de vendas? Então, agora eu quero que você encontre qual é o lucro líquido de cada unidade vendida. Cada unidade que você vendeu do seu produto principal, qual é o seu lucro líquido? Eu quero esse lucro líquido em valor, não é em percentual. Vamos garantir que você sabe do que eu estou falando? Se você sabe achar o lucro líquido? Bom, receita menos despesa é igual a lucro bruto. Lucro bruto menos impostos e taxas é o seu lucro líquido, ok? Se você não sabe qual é o lucro líquido do seu principal produto, então nós temos uma situação grave acontecendo com você. Porque se pessoas bem-sucedidas focam no lucro líquido e você não sabe qual é o lucro líquido do seu principal produto, então eu te sugiro o seguinte, assim que a gente terminar, assim que eu terminar aqui, a primeira coisa que você vai fazer, você não vai nem no banheiro antes disso. Você vai correr para os seus dados e vai achar qual é o lucro líquido do seu principal produto. Isso tem que estar na sua mente, ok? Combinado? Então dá um high five aqui. Yes! Tá combinado que você vai terminar aqui e já vai buscar o lucro líquido se você ainda não sabe. Tenha sempre em mente qual é o lucro líquido do seu principal produto ou dos seus principais produtos em valor, tá bom? Então vamos lá. Por que eu preciso tanto que você saiba disso? Porque tudo aquilo que você focaliza se expande. Se você focalizar no faturamento, ele vai se expandir. Mas você corre um sério risco de fazer como o meu cliente, que saiu de um faturamento de 300 mil reais para um faturamento de 2 milhões por mês. Esse cliente, quando chegou para mim, na primeira sessão, aquele homem parecia uma criança. Ele só chorou. Na segunda sessão de coach, ele só chorou. E sabe por quê? Ele estava tão desesperado e chorava daquele jeito? Porque ele saiu de um faturamento de 300 mil reais, foi para um faturamento de 2 milhões, mas naquela altura ele tinha uma despesa mensal de 2 milhões e 300. Ele tinha um déficit mensal de 300 mil reais e ele já não sabia mais o que ele fazia para controlar essa situação. Desesperador, não é? Porque ele focou no faturamento, ele buscou vendas, crescimento, cresceu, se desenvolveu, mas não tinha lucro líquido. E é o lucro líquido que faz a sua empresa crescer. É o patrimônio líquido que mostra se você cresceu ou não. E é o lucro líquido que você trabalha para você reinvestir, para você crescer ou para você simplesmente se pagar, ok? Então, sempre foca no lucro líquido. Para não acontecer com você o que aconteceu com esse meu cliente, que foi cair na lei de Parkinson. Parkinson, não o da doença de Parkinson, mas Parkinson, o economista. O que é que Parkinson afirmou? Ele descobriu e afirmou que o trabalho se expande de modo a preencher todo o tempo disponível para a sua realização. Então, se eu tenho um prazo de 1 semana para fazer um trabalho, eu vou preencher
uma semana fazendo esse trabalho. Se eu tiver um mês para fazer o mesmo trabalho, eu vou levar um mês para fazer esse mesmo trabalho. Trazendo isso para a vida financeira, o que Parkinson constatou? Que quanto mais você ganha, mais você gasta. Quanto mais dinheiro você tem, mais você vai gastar. Se você tem como padrão gastar mais do que você arrecada, quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai se endividar. E se você gasta justinho, você vai continuar na mesma, não importa quanto você fature, certo? O segredo é quebrar a lei de Parkinson, aumentar a sua receita e reduzir os seus custos, investir a diferença, gastar menos do que você arrecada e investir adequadamente essa diferença, ok? Então, feitas essas considerações, vamos voltar para o nosso exemplo. Vamos fazer essa conta juntos. Então, eu vou dar o exemplo de uma massoterapeuta, ok? E você vai fazendo isso, trazendo isso aí para a sua situação. Uma massoterapeuta tinha uma meta de R$1 milhão. Essa massoterapeuta viu que o seu produto principal era massagem relaxante, ok? E o preço de venda dessa massagem relaxante era de R$100. O lucro líquido dela, em cada massagem, era um bom lucro líquido, R$90 por massagem. Então, você vai fazer essa conta aí, você, tá? Então, ó, a sua meta, o seu produto principal, o seu preço médio de venda e o seu lucro líquido. Agora, nós vamos fazer um cálculo. Quantas unidades de lucro líquido você precisa para alcançar a sua meta? Por isso que eu falei que tinha que ser em unidades. Então, primeiro, pega o número que você colocou como sendo a sua intenção. No nosso exemplo, R$1 milhão. Divida pelo lucro líquido unitário do seu produto principal, que no nosso exemplo era R$90. Então, R$1 milhão dividido por R$90, nós temos um total de 11.111,11, se essa conta aqui estiver certinha, tenho certeza que está. Depois que você chegou neste número, você vai dividir este valor por 52. Por que você vai dividir esse valor por 52? Porque nós estamos aqui para achar, para encontrar o seu número mágico, correto? E o seu número mágico é o número de unidades do seu produto principal que você precisa vender por semana. 52 é o número de semanas no ano. Nesse caso específico, desse exemplo que eu estou trazendo para você, esse número, que é o número mágico dessa massoterapeuta, é 213 unidades. Ou seja, essa massoterapeuta deveria fazer 213 massagens por semana. Se você for dividir por dia, no caso dela, dava 42 massagens por dia. Mas o foco, você pode até achar o dia, mas o seu foco, o seu número mágico, o seu foco vai ficar no número semanal, ok? Puxa vida, 42 massagens por dia. Se eu levo aproximadamente 1 hora para fazer massagem, nem que eu trabalhe 24 horas, que eu não durma, que eu não coma, jamais eu vou conseguir isso, correto? Então vamos pensar. Por isso que a gente não pode começar pela estratégia, porque se você começa pela estratégia, nunca você vai alcançar uma meta tão ousada. Então, resumindo aqui esse cálculo, o número mágico é o número de unidades dividido, o número de unidades por ano dividido por semana, que vai dar 52 semanas, que no caso do nosso exemplo é 213. Então, quando você foca no número semanal, você dá a si mesmo 52 chances de vencer. E sucesso atrai sucesso. Quanto mais vencedor você se sente, mais você se torna um. Quanto mais bem-sucedido você se sente, mais você se torna um. Então,
achando o seu número mágico, não se preocupe com a estratégia por enquanto, achou o seu número mágico, que nesse caso era 213, o que ela fez? Ela fez um quadro, colocou 52 colunas nesse quadro e colocou lá o número mágico, 213. Então, toda semana ela tinha que focar em alcançar 213 massagens por semana, ok? Então, você vai fazer a mesma coisa. Encontrou o seu número mágico, você vai pegar uma folha de papel grande, vai colocar num lugar bem visível, porque é importante que você veja todos os dias, porque aquilo que você foca se expande. Então, você vai colocar esse número e vai colocar 52 espaços para você realmente enxergar qual é o seu número mágico, para você ir na direção desse número mágico, ok? Então, tudo aquilo que você focaliza se expande e você vai enxergar este número. O que você vai fazer com esse número? Marisa, nossa, se eu colocar esse número, nunca que eu vou conseguir esse número. Se você realmente colocou o número desafiador, o número que realmente mexe com você, o número realmente ousado, você nunca vai alcançar esse número na primeira semana, correto? Como que eu vou me sentir bem-sucedida então, Marisa, com esse número? Muito simples. Você vai focar na evolução. Você não vai focar no resultado final. Você vai focar na semana e na sua evolução semanal. Se esse número realmente foi ousado para você, então vamos pegar esse número de 213. Provavelmente na primeira semana você teve aí, sei lá, 50. Teve 50, você vai ficar, yes, muito bem, tive 50 unidades. Beleza. Na semana seguinte, você está focado. Daqui a pouco a gente vai pensar nas estratégias. Então, você vai mexer nas suas estratégias para chegar lá. Na próxima semana, eu tive 51. Yes! Eu sou vencedor porque eu consegui evoluir da semana passada para essa. Então, você vai comemorar. Eu brinco com os meus clientes que a gente tem que comemorar os nossos sucessos diariamente. Comemorar como? Com um brinde. Eu gosto de brindar. Marisa, você está dizendo então que eu preciso beber? Não! Brinda com água mesmo. Enche uma taça de água, mas brinda com uma taça bem bonita. Tenha a sua própria taça para comemorar o seu sucesso diário, ok? Pode brindar com água mesmo, porque a água é muito saudável, faz bem. Se você curte ou está dentro daquelas pessoas que tomam uma taça de vinho por dia, também está valendo. Mas o importante é que você foque na evolução, tá? Então, o meu número mágico é 213. Eu tive 50 essa semana. Semana que vem eu tive 51. Yes, eu comemoro. Na outra semana, 52, 60, 70. Você vai comemorar a sua evolução, não importa qual seja. É muito mais fácil ser bem-sucedido focando na sua evolução. Ok? Tudo aquilo que você focaliza se expande. E as suas ações, o seu cérebro vai te levar nessa direção, pode ter certeza. Só depois que nós já temos a sua intenção, já achamos o seu número mágico, agora sim nós podemos começar a pensar em estratégias. Quais são as possíveis estratégias para você alcançar este número? Então vamos fazer uma analogia aqui. Se você quiser ser um jogador de golfe, você vai precisar de uma estratégia para aprender a ser um jogador de golfe, ok? Agora, se você quiser ser um profissional em golfe, a sua estratégia muda completamente, correto? Então, é isso que você tem que pensar. Então, hoje você tem uma estratégia que te faz ter o resultado que você tem. Qual é a estratégia que você vai adotar para ser um profissional nesse seu produto principal? Questione-se, quais são as formas que eu tenho para alcançar este meu número mágico? Questione-se, se eu fizer completamente diferente do que eu faço hoje, como vai ser? Você conhece alguém que é bem-sucedido nessa área, vendendo esse produto? O que essa pessoa faz? Vai listando aí, vai escrevendo todas as possíveis estratégias. Não se prende às suas estratégias atuais.
Porque as suas estratégias atuais, elas te dão o resultado que você tem hoje. Desafie-se a pensar em estratégias diferentes. Se você tem um concorrente que já chegou lá, ótimo, você já tem alguém que desbravou isso. Agora, e se não tem? Se o que você faz é totalmente diferente? Então, pare e pensa. Olha ao seu redor. O que acontece nas outras áreas do conhecimento? As outras pessoas das outras áreas, como elas fazem para serem bem-sucedidas? Pega este mesmo princípio e traz. Porque se as outras pessoas conseguem ser bem-sucedidas, se as outras pessoas conseguem alcançar esse número, você também pode. Se outra pessoa pode, você também pode. Eu sempre penso isso, se outra pessoa chegou lá, eu também posso. E se eu não conheço ninguém dentro da minha área de atuação, eu vou buscar pessoas fora da minha área de atuação. Sempre vai existir alguém que já alcançou uma meta ousada. O que essa pessoa faz? Como ela procede? Qual é o princípio? Se você pegar esse mesmo princípio e trouxer para o seu negócio, se você fizer uma adaptação, como vai ser? Vai ter uma estratégia? Crie a sua estratégia vencedora. Vamos pensar então nesse exemplo da massoterapeuta? Bom, ela não tinha como ampliar o número de horas. E aí ela começou a pensar em diversas formas. Ela poderia criar vans de massagem, ela poderia aumentar o espaço dela, ela poderia... Bom, vamos lá, me ajuda a pensar aí. Ela poderia fazer um monte de coisas. Mas por mais que ela fizesse, 42 era humanamente impossível. Então, ela, para alcançar este número, ela precisaria de outras pessoas. E aí, o que ela fez? O que ela fez? Quer essa dica? O que ela fez foi o seguinte, ela ali, fazendo as massagens, ela começou a oferecer para os seus clientes, a perguntar, o que você acha de você aprender a fazer massagem? Ah, legal. Teve gente que não se interessou, teve gente que se interessou. E em pouco tempo ela já tinha ali umas 8 ou 10 pessoas interessadas em aprender a massagem. E aí o que ela fez? Ela foi buscar uma certificação para que ela pudesse ensinar, usando aquele princípio que, se você é bem sucedido, já sabe. Primeiro você vende, depois você compra. Então ela vendeu a ideia primeiro, depois ela foi buscar essa certificação. E ela começou a treinar alguns dos seus clientes para se tornarem também massoterapeutas, massagistas. Fazendo isso, alguns deles se interessaram em trabalhar com ela. E em um ano, ela já tinha o seu número mágico. Ela já tinha aquele valor, que se ela fosse pensar nas estratégias anteriores, se ela fosse olhar o histórico dela, se ela fosse olhar as possibilidades, jamais ela teria aquele resultado. Ela criou vans de massagens, massagem itinerante, que leva até as pessoas. Esse é um exemplo do Alex, de uma empresa, de uma massoterapeuta, que, seguindo as instruções dele, montou essa rede de vans de massagem nos Estados Unidos, porque ela aumentaria muito pouco o custo dela, então ela não ia perder no lucro líquido. Ok? Dica: pensar fora da caixa. Pensar fora e focar na evolução. Você pode até não ter tido agora, nesse momento, só com esse meu exemplo aqui, nessa palestra rápida, você pode até não ter encontrado as suas estratégias, mas você pode ter certeza, se você colocar o seu número mágico, o seu cérebro vai te levar nessa direção. Foca na sua evolução. As ideias vão acontecer, você vai começar a enxergar novas possibilidades. Eu garanto para você, se você colocar isso na sua frente e olhar para isso todos os dias, o seu cérebro vai buscar alternativas para você, ok? Valeu? Agora que eu já encerrei os 3 passos para você, eu te prometi lá no começo que eu ia falar para você 3 top dicas, ok? Então vamos para essas top dicas. Antes dessas top dicas, eu posso te perguntar uma coisa? Você quer depender do seu trabalho para o resto da sua vida? Você quer trabalhar e depender desse trabalho para o resto da sua vida? Porque eu quero trabalhar
até o último dia da minha vida, porque eu adoro trabalhar, mas eu não quero depender do meu trabalho, porque o meu foco está em liberdade financeira. Você já tem liberdade financeira? Ou você já está caminhando rumo à sua liberdade financeira? Então, a minha primeira top dica para você é: estabeleça uma meta ousada, um número mágico que te leve à liberdade financeira. Pense em estratégias que te levem a construir liberdade financeira, ou seja, negócios que possam andar por si só, sem depender de você. A minha segunda dica é: se o seu negócio não vai depender de você, você vai precisar de um time, correto? Se você vai precisar de um time, ajude esse time a encontrar o seu próprio número mágico. É muito mais fácil ter o engajamento das pessoas se elas fizerem isso pelos seus próprios propósitos, não pelo seu propósito. Você vai estabelecer a meta, mas a pessoa tem que ter a meta dela dentro da sua. Então, ajude as pessoas do seu time a encontrar o seu próprio número mágico, para que faça sentido para elas seguir na mesma direção que você quer seguir. Para que o propósito delas seja delas e não o seu. É muito mais fácil amar os nossos filhos do que os nossos sobrinhos. Nós amamos mais os nossos filhos do que os nossos sobrinhos. Amamos mais o nosso próprio propósito do que o propósito das outras pessoas. E é muito mais fácil angariar pessoas se você ajudá-las a encontrar o seu próprio propósito. E a minha terceira dica, minha terceira top dica para você é: faça o seu número mágico para a sua vida pessoal. Envolva os demais aspectos da sua vida, a sua saúde física, os seus relacionamentos, o seu desenvolvimento intelectual. Pega esse mesmo conceito, essas 3 etapas, para estabelecer metas ousadas para os diversos aspectos da sua vida. Porque se você tiver só dinheiro, você vai ser rico. Mas se você tiver um equilíbrio nos diversos aspectos da sua vida, você vai ser uma pessoa realmente próspera e bem-sucedida em todos os aspectos. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Dúvidas? Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão poder enviar para mim, para o meu e-mail que aparece aqui embaixo, marisa@institutomenteprospera.com.br. Eu vou ter a maior satisfação de contribuir com você, a maior alegria de poder contribuir com você. Vou responder todas as suas dúvidas, ok? Agora, eu tinha prometido para vocês uma surpresa agora nesse final, ok? Então, olha só, você aprendeu o caminho. Você aprendeu estratégias, uma técnica em 3 passos para mudar a sua vida de patamar. E eu não estou dizendo que é fácil. Isso realmente não é fácil. Agora, fazer isso para a sua vida financeira, para ganhar mais dinheiro, eu diria que é relativamente fácil. Agora, você fazer isso para alavancar todos os aspectos da sua vida, aí sim você tem um grande desafio. Fazer isso com qualidade de vida, desfrutando, com contribuição, com saúde, com equilíbrio emocional, com desenvolvimento intelectual, enfim, com equilíbrio nos diversos aspectos da sua vida, isso sim é desafiador. E é isso que eu amo fazer. É por isso que eu estou aqui, para oferecer para você um bônus, para ajudar as pessoas a ter todo esse equilíbrio. Eu criei um programa chamado Coach de Prosperidade Total. E dentro desse programa eu fiz uma síntese e criei o Quero Prosperidade. O Quero Prosperidade é para te ajudar a desenvolver isso. E como eu estou aqui realmente de coração aberto, eu trouxe esse bônus para você. Então, se você se inscrever hoje,
você vai ganhar de bônus, espera aí que eu vou te mostrar, nada menos do que R$ 200 para você desfrutar de todo o nosso Quero Prosperidade. Tá entendendo? Eu tô falando para você R$ 200 de bônus, esse voucher, mas só para quem se inscrever hoje. Se você quiser, se você tiver interesse, você tem esse bônus de R$ 200 e é só hoje, tá ok? Não é um presente maravilhoso para você alcançar metas ousadas não só na sua vida financeira, não só na sua empresa, mas para você poder fazer isso em todos os aspectos da sua vida. Esse é o meu presente para você e eu quero te perguntar, por que valeu a pena? Valeu a pena ficar aqui comigo? Valeu a pena cada segundo investido? Eu tenho certeza que sim. Para mim foi uma grande alegria, um grande prazer, uma grande satisfação poder viver a minha missão de vida junto com você. E você está dentro da minha meta ousada de impactar positivamente a vida de 1 milhão de pessoas. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa participação. Um beijo, até o nosso próximo encontro.